como se Deus tivesse a obrigação de te curar, como se Deus tivesse a obrigação de te abençoar, de te guardar naquilo que você está fazendo. Sendo que, na verdade, somos nós que temos que nos sujeitar à vontade de Deus. Estou aqui no meu momento de devocional e senti de Deus de compartilhar uma reflexão que eu estava fazendo sobre o momento, né, que Jesus ele é tentado por Satanás, ele é levado ao deserto pelo Espírito e botando em prática, né, na nossa vida real, trazendo para os dias de hoje. Né, você vê que as promessas de Satanás não são eternas. Satanás não tem poder de te fazer promessas eternas. Até porque eternamente ele está condenado. Né? Então, todas as tentações que Satanás ele tenta, né, colocar ali Jesus em tentação naquele momento, são promessas para ontem, para o agora. Né, com a intenção de fazer Jesus pular o processo de dor, no intuito de fazer com que talvez o resultado da espera aconteça muito mais rápido sem o processo da espera. Então, vem cá, vamos fazer uma pequena breve passada de olho aqui para a gente pensar junto. Né, quando Jesus faz o jejum de 40 dias e tudo e tal, e aí Satanás se aproveita da fraqueza dele e fala: por que você não transforma as pedras em pães? Né, no sentido aqui de fazer Jesus usar o poder dele em prol dele mesmo. Né? Já é uma outra tentação dentro dessa tentação do pão. Mas aí você vê a seguinte coisa: fazendo Jesus transformar aquelas pedras em pães para momentaneamente saciar a fome dele. Porque depois que ele comeria esses pães, certamente ele teria fome de novo. Promessa para o agora, resultado sem dor, sem processo de dor. Vamos lá, segunda tentação. Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropecem em alguma pedra. Ou seja, de novo, use o teu poder em prol de si mesmo. Né? Além da tentação de que, de alguma forma, a ser tentado a fazer algo com o intuito de que Deus tenha a obrigação de guardar, de abençoar, de fazer dar certo. Quantas igrejas, ou até mesmo quantas teologias a gente vê sendo pregada por aí ensinando esse tipo de pensamento? Como se Deus tivesse a obrigação de te curar, como se Deus tivesse a obrigação de te abençoar, de te guardar naquilo que você está fazendo. Sendo que, na verdade, somos nós que temos que nos sujeitar à vontade de Deus. Terceira tentação. Vamos lá, me acompanha. Eu tô falando para você vir me acompanhar. Vamos lá, pega a tua Bíblia aí. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Gente, Satanás sabia que Jesus era o Messias, então que certamente, pelas promessas que já estavam descritas pelos profetas antigos, que Jesus herdaria todo o poder sobre o céu, sobre a terra, estabeleceria seu reino milenar aqui na terra. Então, é como se ele estivesse falando assim: olha, o que o seu pai vai te dar, eu também posso te dar. Só que eu posso te dar agora, sem você passar por todo aquele processo de dor que foi profetizado. E aí, você topa? Só que aqui, a resposta de Jesus diante disso é algo que eu acho que vai domar o nosso coração diante da tentação de poder, sabe, de governo, que muitas vezes o nosso homem interior ali fica buscando em todo canto que vai, seja ministerialmente, seja dentro de um ambiente de trabalho, seja dentro do ambiente do lar, sem a sujeição a Cristo. Então olha só o que Jesus responde: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ele falou, lógico, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, Satanás estava pedindo por adoração em troca daquele poder momentâneo. Mas aí Jesus responde dessa forma: ao teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus não falou de poder, Jesus não falou, não, esse poder eu já vou ter quando eu viver o processo. O foco de Jesus era nos ensinar que o maior privilégio diante de qualquer poder terreno, diante de qualquer poder que possa ter nos dado de governo, que pode ser nos concedido,
O maior privilégio do homem é adorar ao Senhor e poder servi-lo de maneira plena. Sabe, todo homem, toda mulher, discípulo de Jesus, que quer viver a imagem de Cristo, construir essa imagem dentro do seu coração, anseia por viver uma vida onde tem o privilégio de poder adorar o nosso Deus e de poder servi-lo. Além de tudo, Jesus já era Deus, Jesus estava com Deus, sempre esteve com o Senhor na sua eternidade, não foi criado, sempre existiu. Ou seja, o poder que Satanás ali estava tentando, de alguma forma, trazer, poderia ser uma glória humana momentânea, né? Algo diferente do que foi proposto para a redenção da humanidade, que é muito distante de qualquer reino de ouro, poder e dinheiro, mas tentando o homem naquilo, na humanidade de Jesus, aquilo que muitas vezes o homem mais procura, né? Então o Senhor nos ensina com essa fala o quanto nós somos privilegiados de estar diante de Deus em adoração e serviço, podendo servir a sua casa, podendo servir os nossos irmãos, podendo servir a Igreja de Jesus, podendo fazer parte da grande comissão de pregar o Evangelho. Então Satanás, enquanto príncipe do sistema econômico, político, social do nosso planeta, estava ali no seu direito de oferecer a Jesus poder e glória, governo sobre os reinos da terra, porque de fato lhe foram entregues de forma momentânea. João 12:31 vai falar sobre isso. João 2:15, depois capítulo 5, versículo 19. João 3:19, Tiago 1:27 e depois capítulo 4, versículo 4. Essas passagens vão falar sobre isso. Mas Jesus se manteve íntegro e fiel, vencendo não somente a tentação, mas também o tentador. E tudo isso através da palavra de Deus, né? Isso a gente já cansou de ouvir, mas é sempre bom a gente enfatizar. Jesus rebate cada uma dessas tentações com a palavra de Deus, com aquilo que estava escrito. Então aqui a importância de você dedicar tempo ao estudo da palavra, de você permitir com que ela confronte o seu coração, com que você também dedique tempo de estudo profundo, usando materiais externos que possam te ajudar até mesmo nessa compreensão, nessa fixação, mas não esquecendo que através da palavra de Deus, Cristo é construído em nós e isso nos fortalece para vencer a tentação e o tentador.